Olá, sou Elaine Frederic, do canal Frederic Advogados. É sempre um prazer falar com vocês. Estou aqui hoje para continuar a nossa série de vídeos com 10 episódios. Esse é o nosso segundo e vamos falar sobre aposentadoria e as mudanças com a reforma de novembro de 2019. Vem comigo! Se você já tinha o tempo mínimo de contribuição, ou seja, 30 anos se mulher e 35 anos se homem, até 13 de novembro de 2019, nada mudou, ainda que você não tenha pedido seu benefício. Porém, sempre tem um porém, se você ainda não tinha completado o tempo, mas faltava até 2 anos, você se enquadrou no período de transição, com a necessidade de cumprimento de pedágio, ou seja, com o cumprimento de um período a mais, que varia de acordo com o tempo que faltava, que pode ser de alguns meses ou até alguns anos a mais. Vou te dar 2 exemplos. Pedágio de 50% para a mulher, se ela contribuiu por pelo menos 28 anos, quando a reforma entrou em vigor, em 13/11 de 2019. Pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar aos 30 anos de contribuição. Não há idade mínima nessa situação. Pedágio de 50% para o homem, se ele contribuiu por pelo menos 33 anos quando a reforma entrou em vigor. Pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar aos 35 anos de contribuição. Não há idade mínima nessa situação. Mas, se faltava mais de 2 anos para você se aposentar, você não vai se enquadrar nessa regra de transição. O item mais impactante, no meu modo de vista, da reforma é sem sombra de dúvidas, a exigência de idade mínima para qualquer tipo de aposentadoria, que é de 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Você pode me perguntar, se a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir e agora só existe a aposentadoria por idade? Eu posso te dizer que, de certa forma, sim, pois antes não lhe era exigida idade mínima, adequando a idade através do fator previdenciário, que certamente você já ouviu falar. Ainda sobre a transição, vou te dar mais 2 exemplos com relação à idade. Em 2020, a mulher precisava ter 56 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição para se aposentar, e o homem, 61 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição para se aposentar. A partir deste ano aqui, 2021, a idade mínima passa a ser de 57 anos para mulheres e 62 anos para homens. Em 2022, a idade para mulher será de 57 anos e 6 meses e para homens 62 anos e 6 meses. Assim, progressivamente, até que a idade mínima para as mulheres atinja 62 anos e 65 anos para homens. Uma outra mudança significativa é a forma de cálculo do benefício de aposentadoria, que antes, para o cálculo, era utilizado os 80% dos maiores salários, descartando os 20% dos menores salários. Salários esses recebidos a partir de 1994, obtendo uma média aritmética e, por fim, aplicava-se o fator previdenciário para obter a renda inicial. Agora, para a obtenção da renda inicial, utiliza-se todos os salários, desde a primeira contribuição, sem a aplicação do fator previdenciário. Ouvindo assim, rapidamente, você pode até pensar que a segunda forma seja mais benéfica, pois não há aplicação do fator previdenciário. Infelizmente, na maioria dos casos, o cálculo diminui em aproximadamente
15% o valor da renda inicial. Sobre a aposentadoria por idade, aumentou o tempo mínimo de contribuição, que passa de 15 anos para 20 anos. E para a mulher, a idade mínima passou de 60 para 62 anos. A idade do homem não houve alteração, manteve-se os 65 anos. Quanto à renda inicial, ela vai ser calculada da mesma forma que falamos anteriormente, ou seja, utilizando todos os salários para o cálculo. Mas, se você contribuiu com o salário mínimo a vida inteira, você vai se aposentar com um salário mínimo, pois, como previsto na lei, ninguém poderá receber menos que um salário mínimo a título de aposentadoria. Pois, se fosse fazer rigorosamente, o benefício seria ainda menor, pode ter certeza. Com relação à aposentadoria por pontos, continua existindo, mas também existe a transição, aumentando 1 ponto a cada 2 anos. A tabela progressiva é essa aqui que você está vendo do lado. Lembrando que a partir de 31/12/2026, para a mulher obter o benefício, a somatória da idade e do tempo de contribuição deverá ser de 90 pontos. E homem, 100 pontos. Isso tudo até a próxima reforma. Pode acreditar, sempre há uma reforma na pauta de votação do nosso Congresso. A minha humilde opinião, a reforma é sempre necessária para adequar a situação à época em que vivemos. Mas não se iludam, nunca vão beneficiar você, cidadão. E aí será a nossa vez de adequar a situação à época em que vivemos. Participe da nossa pauta de vídeos, sugira assunto, nos acompanhe nas redes sociais. Precisamos de você para melhorar sempre. Informe-se. A informação de qualidade é a melhor arma do cidadão. Até o próximo.